Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Olha só, eu tô de novo aqui, 14 de junho, domingo, para trazer mais uma mensagem do meu baralho conselheiro para vocês. Turma, muito obrigada aos likes, os comentários, né, que vocês deixam aqui no WhatsApp. E vocês que estão me assistindo aí no YouTube, se inscreve, deixa o seu like também, que isso é uma forma do YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá então, turma, ver o que o baralho tem para falar para você essa manhã. Eu não sei o que você está passando aí, mas o baralho sabe. E ele sempre traz uma mensagem para a gente, né? Vamos ver? Então, a cartinha de hoje fala assim: a raiva, o ódio e as mágoas provocam estresse emocional. Acalme a mente e pratique a fé e o perdão. Nossa, bem pesada essa mensagem hoje, né, turma? Eu não sei quem de vocês aí que tá me assistindo tá passando por alguma situação ou passou por alguma situação que deixou aí um tanto de raiva, ódio e mágoa no seu coração. Mas eu sempre digo aqui, né, que todas as situações por onde a gente passa, por piores que elas sejam, elas sempre vêm para nos trazer um aprendizado, né? E a gente cresce e a gente amadurece quando a gente consegue entender isso. A gente cresce e amadurece porque o fato da gente já ser adulto, né, não significa que a gente sabe tudo. E não significa que a gente não tem ainda nenhuma lição para aprender nessa vida. Quem vive na síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, são as pessoas que mais sofrem, né? Porque são pessoas que estão muito fechadas e não entendem que quando as coisas continuam se repetindo na sua vida, pessoas que repetem sempre o mesmo padrão, a culpa nunca é do outro, a culpa é sempre da gente, porque a gente é que está no comando da nossa vida. A gente precisa lembrar que toda e qualquer situação aonde a gente se coloca foi escolha nossa. E tudo bem, às vezes a gente se coloca numa determinada situação com uma boa intenção, pensando em fazer aquilo funcionar e dar certo. Mas às vezes não dá. Nem sempre a gente é correspondido nas nossas expectativas e nos nossos sentimentos. E aí, a gente, por uma questão de ego, e por teimosia, a gente fica ali, né? Esperando transformar a visão que o outro tem da gente, né? Ou os outros, porque pode ser em qualquer tipo de ambiente, né? E quando isso não acontece, ao invés da gente se retirar, para a gente se poupar e se proteger, a gente fica ali insistindo naquilo. E às vezes a gente passa anos numa situação extremamente tóxica porque a gente não quis dar o braço a torcer de que não ia funcionar. Da mesma maneira que às vezes a gente deixa passar oportunidades incríveis na nossa vida porque a gente simplesmente não está pronto para receber aquela oportunidade incrível. Então é sempre tudo uma questão de escolha, ir ou ficar. Então, quando você passa por situações e por relacionamentos de amizade, familiares, amorosos, independente do que seja, que você vê que não está funcionando e você decide ficar anos vivendo aquela experiência até você conseguir colocar um ponto final, o outro vai te massacrar sim. Porque qualquer coisa que o outro não te der e que você criou expectativa que ele te desse, vai ser uma punhalada em você. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a criar raiva, vai criar ódio, vai criar mágoa do outro. Mas o problema não foi o outro que fez tudo isso na sua vida. O problema foi você ter se permitido ficar tanto tempo naquela situação.
Então a gente tem que pensar o seguinte: não deu certo? Paciência. Entendeu? Ah, eu perdi meu tempo? Não tem como voltar no tempo. O que você pode fazer é recomeçar, né? É pegar tudo aquilo que você aprendeu daquela situação para que aquilo na sua vida não se repita outra vez. Mas você precisa também fazer uma autoanálise, mais uma vez aí, né, que o culpado é só você, do que você entregou. Porque às vezes a gente espera receber muito das pessoas, mas a gente não está disposto a dar quase nada, né? Então, às vezes, a gente vê relacionamentos que começam super bons, né? E que as pessoas se identificam e que as pessoas criam uma conexão muito bacana e que, de repente, aquilo ali tem tudo para dar certo. E aí, você simplesmente freia aquilo, entendeu? E você começa a achar que o jogo tá ganho e que você não precisa mais fazer esforço nenhum. E aí, de repente, você começa a pisar na bola com a outra pessoa. Às vezes, a gente faz isso até sem perceber. E aí aí o outro que já tá, né, esperto, que já é essa pessoa que percebe as coisas e não fica ali tentando se fazer ser aceito ou tal, ele muda com você, ele esfria com você. E aí você fica, você tá tão frio comigo. Mas por que houve esse esfriamento? Porque de repente você deixou, né, ou a gente deixa de dar para o outro aquilo que a gente dava no começo, porque a gente acha que ficou fácil. Então, relacionar-se não é fácil, né? Ter alguém, ter um companheiro, ter uma pessoa que está ali com você, né, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê, é muito bom. Mas exige esforço, né? Exige entrega, exige doação, exige atenção, exige troca. Então não adianta você ficar raivoso e você ficar com ódio, né? Porque de repente o outro não te deu aquilo que você esperava, porque pode ser que em algum momento você também deixou de dar aquilo que o outro esperava. E ter essa consciência e saber tirar uma lição boa de tudo aquilo que é ruim ajuda você a não sentir raiva e ódio, né? Eu também já tive muitas situações na minha vida onde eu senti por algum tempo raiva e ódio e mágoa. Mas todos esses sentimentos são sentimentos que destroem a tua alma, o teu espírito. E do mesmo jeito que a gente não tem como consertar as coisas que passaram, e a gente pensa, nossa, eu fiquei 14 anos casada com o pai do meu filho, por exemplo. Claro, tiveram momentos bons e tiveram momentos ruins. Infelizmente, tiveram momentos ruins, senão não teria me divorciado. Mas, na verdade, eu não posso pensar só nos momentos ruins, né? Eu tenho que guardar os momentos bons, onde eu senti alegria e felicidade. E dos momentos ruins, eu preciso tirar uma lição. Não adianta ficar odiando a pessoa, ficar com mágoa, sentir raiva, porque de repente aquela pessoa não atendeu às minhas expectativas amorosas, né? E eu demorei para sair do relacionamento, eu fiquei 14 anos casada. Mas eu tenho que dizer para vocês que já no segundo ano de casamento me acendeu ali a luz vermelha. Mas eu resolvi insistir. Mas hoje, né, embora eu tenha passado 14 anos com ele, eu tô com 53. Então eu sei que, eu ainda tenho mais pelo menos uns 30 anos para viver, 35, se Deus quiser. Então, o que me impede de ter um outro relacionamento e fazer diferente? Tirar as lições dos relacionamentos que eu já tive e prestar atenção nos sinais, né, dessa vez, para que eu possa me resguardar. Então, maturidade é isso, né? É você viver as experiências, você tirar delas aquilo que foi bom para que você continue repetindo
a receita que deu certo e extrair aquilo que foi ruim e tirar uma lição. E superar e desapegar daquele sentimento, né? Porque a raiva, o ódio e a mágoa, eles trazem problemas de saúde e problemas mentais seríssimos, né? E aí, de repente, o outro tá lá, vivendo a vida dele, feliz, contente, e você tá aí se remoendo, né? Porque não deu certo, porque acabou, porque o outro te traiu, porque o outro te deixou, ou o que quer que seja. Porque às vezes também não foi o outro, foi você. Você também deve ter errado muito com o outro, porque o relacionamento, os relacionamentos de amizade, os relacionamentos familiares, os relacionamentos amorosos, eles são todos uma troca, é uma via de mão dupla. Então, se você não entende isso, nunca vai dar certo. Assim, eu não sei o momento pelo qual você está passando agora. Eu achei assim essa mensagem uma mensagem muito forte e que me trouxe assim muitos gatilhos, porque eu já passei por muitas situações também assim de sofrimento que me deixaram com raiva, com ódio e com mágoa, mas que me fizeram aprender bastante, né? Porque no fim, quando eu tiro essas mensagens, existe muita intuição da espiritualidade sobre qual mensagem vem, para quem eu vou entregar essa mensagem, mas tem na mensagem muito da minha experiência, muito do que eu vivi e muito do que eu aprendi, sabe? Então, nenhum sofrimento ele dura para sempre. Ele vai durar aí em você o tempo que você alimentar ele, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. E a raiva é um dos alimentos do sofrimento e o ódio também, né? Então você precisa limpar o seu coração. Você precisa passar uma borracha em tudo isso que aconteceu, né? Porque todos os dias de manhã, quando a gente abre os olhos, Deus está dando para a gente uma nova oportunidade de começar e recomeçar. Com tudo aquilo que a gente aprendeu, com toda aquela bagagem que a gente traz, para que a gente não cometa os mesmos erros na próxima vez. Então, acalme a sua mente, pratique a fé. Então, tenha fé. Acredite que Deus está no comando da tua vida. Deus, todo o universo, independente de qual seja a sua crença, tem uma força maior que está te regendo, que está querendo te levar para um lugar melhor, para águas mais tranquilas. Só que se você fica remoendo aí a raiva, o ódio, a mágoa, você não consegue liberar o seu pensamento e o seu coração para você enxergar as oportunidades que a vida traz para você, tá? Para você fazer diferente, para que você seja feliz. Então, acalma sua mente, pratique a sua fé e pratique o perdão. O perdão, ele é muito mais importante para quem dá o perdão do que para quem recebe o perdão. Porque ele é o antídoto da raiva, do ódio e das mágoas. Mas veja bem, perdoar não é esquecer o que o outro fez de ruim para você, mas é você deixar aquilo que ele fez de ruim para você ir embora. Perdoar não significa que você tenha que conviver com essa pessoa, mas que você permita que ela siga o caminho dela. E desata esse nó, sabe? Essa coisa que fica incomodando o tempo inteiro e ficar tentando entender os porquês, porque às vezes não tem explicação. Mas, mais do que perdoar o outro, se perdoe, perdoe a si mesmo. Permita-se esse momento de fragilidade e de vulnerabilidade, de entender que nem sempre tudo vai sair do jeito que a gente planejou, mas que a gente sempre tem a chance de fazer melhor, porque Deus ele é misericordioso. Então, tirar uma boa lição de tudo aquilo de ruim que acontece com a gente é uma maneira de amadurecer, é uma maneira de mudar o nosso campo energético e é uma maneira de começar a atrair para a gente coisas e pessoas melhores.
que vão fazer a gente mais felizes, tá bom? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Um grande abraço.